Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa noite de estudo dessa doutrina que nos esclarece tanto o entendimento acerca da nossa existência. É uma de fundamental importância esses estudos continuados, que é para que nós possamos aprender bem os conceitos. Infelizmente, hoje o estudo não é ao vivo, é gravado, então não poderei interagir diretamente com vocês como comumente nós fazemos. É que eu preciso fazer um exame, né, médico, e aí surgiu uma desistência no local do exame, e aí hoje à noite eu deveria estar em trânsito entre Teresópolis e Rio de Janeiro. Por via das dúvidas, para não correr o risco de não ficarmos sem o estudo hoje, aí nós preferimos então deixar gravado, e aí nos encontramos novamente na quarta-feira que vem, no mesmo horário, 20 horas, tá bem? Então nós estamos tratando sobre a prece, em geral a prece. E já abordamos vários temas relacionados com a prece e estamos agora tratando da questão da gratidão pela vida. Então esse é o nosso estudo bloco 5, o tema 2, que é a gratidão pela vida, e o estudo 2 relacionado com esse tema. E para tratar desta questão de gratidão pela vida, nós buscamos recursos no livro Psicologia da Gratidão, psicografia de Joana de Ângeles. E neste livro, nos nossos estudos, já tratamos da sombra perturbadora e a gratidão, e agora estamos na gratidão pela vida. Na semana passada, nós encerramos neste slide, e aí nós apenas vamos ler esse slide para dar continuidade ao tema. Então nós temos, lá no capítulo 3, diz o seguinte: nesse sentido, torna-se indispensável procurar a harmonia entre o que se é e o que se aspira a ser, evitando que a raiz dos acontecimentos se encontre demasiado profunda, distante da sua capacidade de arrancá-la quando necessário. E aí nós já, na semana passada, nós já analisamos esse slide em profundidade, mas é sempre bom nós lembrarmos que precisamos fazer o movimento de entrar no processo, certo? De adequação entre o que nós somos e o que desejamos ser. Então, é claro que de um dia para o outro, nós não conseguiríamos já ser o que gostaríamos de ser. Mas o fundamental não é pressa, não é pânico, não é ansiedade. O fundamental é entrarmos no processo. Já analisar as nossas atitudes, as nossas posturas, segundo aquilo que nós desejamos ser, certo? Sempre voltado, é claro, para as necessidades do espírito e a evolução espiritual que estamos todos sujeitos. Então é difícil. E por isso ninguém espera se tornar um ser altamente espiritualizado de um dia para o outro. Mas entrando no processo, nós vamos gradativamente nos adequando à situação. Então, a partir do momento que entramos no processo, daqui a uma semana eu serei melhor do que sou hoje. Já alcançarei o nível que eu gostaria de alcançar? Não. Mas eu não preciso alcançar isso em uma semana. Eu preciso apenas que daqui a uma semana eu seja melhor do que hoje. Nem que seja um percentual ínfimo, certo? Não, aqui ninguém está medindo quanto nós avançamos, mas apenas numa avaliação pessoal, hoje eu já fiz alguma coisa que foi um tiquinho melhor, então já está bom. E aí, é claro, exercitando, nós vamos gradativamente assim, ganhando forças para que os passos se tornem cada vez mais largos. Mas, como dissemos, sem pressa. O processo é que é fundamental nessa questão. No slide seguinte, diz o seguinte: o organismo sabe
que necessita estar vivo. Então, nosso corpo, nossa estrutura física, sabe que necessita estar vivo, certo? Agora, quando eu falo essa estrutura, eu estou falando esses trilhões de células que nós já vimos. Então, esses trilhões de células organizados, eles sabem que precisam trabalhar para a manutenção da estrutura física. Então, e aí por isso que, para tanto, os órgãos funcionam dentro dos vários segmentos que se interligam. Com cada célula fazendo a sua função, cada órgão cumpre aquilo que lhe cabe. E interagindo com os outros órgãos, então esse organismo se mantém vivo, que é o nosso corpo, e uma condição de saúde mais adequada. Novamente, quando nós falamos saúde, uma condição de saúde mais adequada, não estamos falando em saúde integral, saúde perfeita, mas certamente o estado de saúde estará melhor do que se nós não trabalhássemos, por exemplo, pela gratidão pela vida, pela nossa evolução pessoal e espiritual, certo? E aí continua, demonstrando o que se deve fazer em relação ao existir e ao universo, ao ter e ao ser. E essa colocação de Joana de Ângeles é muito interessante, porque ela diz, o organismo sabe o que necessita, demonstrando o que se deve fazer em relação ao existir e ao universo. Então, nosso organismo, ele nos demonstra o que se deve, o que nós devemos fazer com relação ao existir e ao universo. Então, muitas vezes, nós pensamos que o espírito comanda tudo e pronto. Sim, o espírito comanda tudo, mas não é pronto. Por que não é pronto? Porque existe o retorno. Não sou apenas eu, o espírito, enviando comandos para esse corpo. Porém, esse corpo também envia informação para o espírito. Então, é uma via de mão dupla. Não é apenas o espírito faz e pronto, aquilo acabou, certo? Como nós temos o retorno, e o retorno é desses trilhões de células organizado de forma a estruturar um corpo altamente complexo como o nosso, o espírito recebe essa informação, certo? Então, a partir do momento que nós, enquanto espíritos, passamos a ouvir ao nosso corpo, esses trilhões de células, o que eles têm para dizer para nós, aí nós acabamos entrando em uma relação, né, de mão dupla, como nós falamos, visando, né, ou para trabalhar para um estado de saúde mais adequado. E como nós podemos ouvir o que as células nos dizem? Porque as células reclamam, não necessariamente falando, mas elas reclamam através do mau funcionamento, por exemplo, de determinados órgãos. A forma como o nosso corpo se comporta diante de certos alimentos, diante de certas bebidas, por exemplo. Então, nós podemos, num trabalho assim gradativo, adequar as nossas atitudes ou as nossas ações para a resposta do corpo. Então, quanto mais adequada for a resposta do nosso corpo, mais adequado está o nosso comportamento e as nossas práticas em geral, certo? E aí, claro, o sistema como um todo estando em harmonia, nós, enquanto espíritos, também experienciaremos estados de harmonia. Mas é preciso fazer, certo? Prestar atenção na necessidade. Então, muitas vezes, nós temos uma certa preguiça de iniciar uma atividade física, por exemplo, mas é interessante que essa preguiça ela existe e ela muitas vezes
inibe que nós começamos uma atividade. Mas a partir do momento que começamos, saímos da inércia, nós percebemos que cada vez nos sentimos melhor, por exemplo. Tá? E o que vai facilitar para nós darmos continuidade a essas práticas, esses exercícios. Agora, é muito importante um acompanhamento médico, porque especialmente para aqueles que não estão acostumados a atividades físicas, é necessário começar muito gradativamente, tá bem? Porque senão pode causar lesão. Então, fica aqui o alerta. O exercício físico é necessário? É. Para aqueles que não estão acostumados, aí eles vão precisar de um acompanhamento, uma orientação acerca dos exercícios ou das atividades que podem fazer. E, é claro, isso está relacionado com o estado de saúde atual, com idade e etc, etc. São vários fatores, certo? Hábitos alimentares e por aí vai. Então, isso eu citei como exemplo exercícios físicos, mas isso é válido para todas as outras questões. Por exemplo, dedicar um tempo para o estudo dessa doutrina, dedicar tempo para nós ficarmos sozinhos e meditarmos acerca da nossa vida. Quando eu falo meditar, não é entrar naquele estado de meditação que normalmente as pessoas entendem, mas simplesmente sentar num ambiente tranquilo e analisar a própria vida, a própria existência, pensar em si, o que podemos fazer para melhorar a nossa condição, a nossa saúde física e mental, melhorar o nosso aprimoramento espiritual, certo? E isso tudo está relacionado com a prece. Porque se eu sento num canto tranquilo e analiso a minha vida, o que eu posso fazer para melhorar a condição em que eu me encontro, isto é uma prece, certo? Os bons espíritos, vendo o nosso interesse de nos melhorar, eles com certeza virão nos ajudar, nos auxiliar nessa empreitada, certo? E é interessante que isso que eu gostaria de passar para vocês, que todas essas atitudes que nós temos são estados de prece. Quando eu penso em melhorar minha condição física e espiritual, é um estado de prece. Quando eu trabalho, no meu trabalho em que eu recebo o meu salário no final do mês, ou recebo dinheiro envolvido, então, a partir do momento que eu trabalho com honestidade, isso é um estado de prece também. Porque eu estou sempre atento para que eu seja honesto. Isso é um estado de prece. Isto é trabalhar para Deus. Certo? Então, o estado de prece, ou a prece em si, não significa apenas aqueles momentos que estamos falando com Deus, mas ela se estende para as várias horas do nosso dia, certo? As variadas situações da nossa vida. Desse modo, a consciência experimenta um contínuo despertar. Então, ali, Joana deixa claro, é um contínuo despertar, é o processo que estávamos falando agora há pouco. Então, não é que de hoje para amanhã eu estarei desperto, nem semana que vem, nem mês que vem, mas é um contínuo despertar, é um processo gradativo, um natural estado de lucidez que capacita o indivíduo ao contínuo labor. Então, tudo aquilo que estávamos falando agora há pouco vai nos conduzir a um estado de lucidez, certo? Novamente, quando nós falamos estados de lucidez, nós precisamos relativizar esse estado. Não é que amanhã eu estarei lúcido, mas amanhã eu estarei mais lúcido do que hoje. É isso que é importante e é isso que devemos buscar. Certo? Então, esse estado de lucidez capacita o indivíduo ao contínuo labor.
Mesma coisa que falávamos agora há pouco sobre a questão dos exercícios físicos, por exemplo. Então, é esse processo que vai nos facultar a capacidade de continuar a atividade a partir do momento que nós vemos o resultado benéfico dessas práticas que visamos adotar. Ao enfrentamento das dificuldades, porque sabe da fatalidade evolutiva a que está vinculado. Então, da mesma forma, ficará mais fácil de compreender a fatalidade evolutiva. E com isso, o enfrentamento das dificuldades se faz bem mais facilmente, porque sabemos que tem um objetivo, certo? Então, quando eu vou ao dentista, eu acredito que muito poucos devem gostar de ir ao dentista, mesmo que o dentista seja ótimo. Mas quando eu vou ao dentista, eu vou ali em um estado de sofrimento, entre aspas, porque no mínimo vai tomar a anestesia, certo? Então, já é um estado de sofrimento, mas eu sei que tem um objetivo. Aí o que acontece? Como eu almejo o objetivo, eu já não vejo mais o processo como um sofrimento, apenas como um estágio necessário para o objetivo que eu desejo. Qual o objetivo que eu desejo? Uma saúde bucal, por exemplo. Certo? Então eu estou disposto a enfrentar aquele período para que eu alcance o meu objetivo, que é a saúde bucal. Então, isso é válido para todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Eu sei que tem um objetivo. Muitas vezes eu posso nem saber qual o objetivo é, especificamente. Mas eu sei que aquilo não é à toa, que tem um objetivo mesmo que eu não saiba qual. E aí, com isso, o enfrentamento das dificuldades se faz com maior facilidade, certo? Com menos reclamação, certo? E só diminuir as reclamações, diminuir a mente, né, se opondo àquela situação, já diminui em muito o sofrimento. Então essa é a tarefa soberana do Self, a tarefa do espírito, que se expressa em gratidão. Então vamos imaginar, né, se diante de uma dificuldade, eu sabendo o que aquilo é para um objetivo específico, eu ser grato àquilo, já é alguma coisa muito preciosa para nós. Porque quando nós terminamos o tratamento dentário, nós agradecemos ao dentista, certo? Então é exatamente a mesma coisa. Pode parecer que não é, mas é a mesma coisa. Eu passo por um estágio de dificuldade, almejando um objetivo. E no final eu agradeço pelo objetivo, certo? Apesar da dificuldade que eu passei. Então, quando nós falamos em expressar gratidão diante da dificuldade, não é agradecer pela dificuldade. Nós não somos masoquistas. Então, eu não vou agradecer a dificuldade. Eu vou agradecer o objetivo. E aí eu mudo o foco. Porque se eu falar que precisamos agradecer o sofrimento do dentista, é complicado. Se eu falar que precisamos agradecer as nossas dificuldades, também é complicado. Porque eu posso até agradecer em palavras, mas eu não vou agradecer no ser. Eu não vou sentir esse agradecimento. Então, ao invés de agradecermos a dificuldade, não sou masoquista, eu agradeço o objetivo. Nossa, eu passei por isso, ou estou passando por isso por um objetivo. Então, eu agradeço a oportunidade de alcançar aquele objetivo. Assim como eu agradeço ao dentista por alcançar uma saúde bucal, certo? Agradeço ao médico cirurgião por eu alcançar ou curar ali uma enfermidade, sanar um problema meu. Eu vou agradecer toda a dificuldade que eu passei? Não, mas agradeço o objetivo alcançado, a finalidade daquilo tudo.
Então, se nós repararmos, nós já fazemos isso. Nós só precisamos compreender onde mais eu posso agradecer, certo? Porque ninguém fica zangado com o dentista porque sentiu dor ou sentiu um desconforto ali na cadeira, né? Mas, apesar de não gostarmos daquela etapa. Então, a mesma coisa nós fazemos com Deus, nós fazemos com a divindade, com esses espíritos. Não vou agradecer o sofrimento, também não vou ficar magoado com Deus pelo sofrimento, mas agradeço o objetivo. Espero que tenha ficado clara essa questão, né? De saber o que vamos agradecer, porque fica mais fácil o agradecimento em si e sai mais do ser, certo? Então, no item seguinte, ou no slide seguinte, diz o seguinte: buscar, portanto, a transcendência constitui o móvel básico do despertar para a realidade e para a superação da sombra. Então, como que nós vamos compreender um pouco mais a realidade? Quando eu falo compreender um pouco mais a realidade, é tornar a nossa mente mais lúcida, certo? Porque apesar de nós acharmos que nos relacionamos com a realidade, isso não necessariamente é uma verdade. Porque eu acredito que aquilo seja uma verdade. E aí eu tomo aquilo como uma verdade. Porque a mente ainda é muito... tem uma névoa em torno da mente que não nos deixa perceber muitas coisas. Certo? Inclusive as nossas necessidades enquanto espíritos e as nossas necessidades enquanto corpo. Então, nós não percebemos o que o corpo tem para nos falar. Nós consideramos até apenas uma via direta. É essa mente lúcida que vai nos facultar condições para analisarmos melhor aquilo que está em torno de nós e o que acontece conosco, certo? Então, para esse despertar para a realidade e também desenvolver a mente lúcida e, com isso, sermos capazes de superar a sombra, que nós vimos, né, há 2 estudos atrás, falando sobre a sombra, nós precisamos buscar a transcendência. O que é buscar a transcendência? É ocupar a nossa mente com coisas relacionadas ao espírito, relacionadas à providência, relacionadas a Deus. Então, essa ocupação, que no final é também um estado de prece, quando eu me ocupo com minhas necessidades de espírito, eu me encontro em um estado de prece, vai me facultar uma saúde mental melhor, facultando a mente mais lúcida e facultando também esse despertar da realidade. Então, como nós falávamos no início, né, esses momentos em que nós analisamos o que eu sou e o que eu desejo ser, mas quando eu falo isso é sem desenvolver nenhuma culpa, sem desenvolver mágoas conosco mesmo, porque eu gostaria de ser uma coisa e sou outra. É apenas uma análise crítica acerca de nós mesmos. Que falei que aquilo é um estado de prece, porque nesses momentos nós estamos buscando a transcendência. Eu saio do meu egoísmo, mesmo que seja parcial. Eu saio do meu orgulho, me liberto desses sentimentos que me mantêm preso aqui nesse corpo e nesse mundo de expiações e provas. Eu me liberto parcialmente para transcender a isso tudo. Transcender, inclusive, é o que eu sou. Porque quando eu busco compreender um pouco melhor a providência, compreender Deus, eu estou transcendendo ao que eu sou. E, inclusive, quando eu tento compreender um pouco mais a minha essência
espiritual, eu também estou transcendendo aquilo que eu sou. E esse exercício vai nos levar a um entendimento melhor do que seja a realidade. Esses nossos estudos que nós fazemos nas quartas-feiras, nós buscamos exatamente isso, transcender um pouco das nossas necessidades, certo? Daquilo que nós gostaríamos de ouvir. Eu sei que muitas vezes nós falamos aqui coisas que nem eu gostaria de ouvir, tá bem? E certamente muitos de vocês também não gostariam de ouvir, mas é isso que nos leva a transcender o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por que eu não gostaria de ouvir? Porque aquilo vai de encontro ao meu orgulho, ao meu egoísmo. Então eu combato, no momento que eu combato o meu orgulho, aquilo é uma condição de sofrimento, tá bem? E por isso eu não desejo ouvir. E, infelizmente, em muitos locais, ainda se evita tratar de muitas questões que são importantes para nós. Então, aqui nos nossos estudos de quarta-feira, eu sei que eu falo muitas vezes, ou que falamos aqui coisas que não gostaríamos de ouvir, eu mesmo não gostaria de falar, porém, faz parte do crescimento espiritual. Se só falarmos aquilo que gostamos de ouvir, que já sabemos o que gostamos de ouvir, estaríamos apenas massageando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, fortalecendo essas mazelas que nos mantêm presos a um mundo de expiações e provas. E Joana diz ainda: a sombra dificilmente será derrotada, como se estivesse num campo de batalha com o self. Então, não adianta nós pensarmos num combate, num confronto direto entre a sombra e o ser espiritual, o que eu desejo para mim, né? O que eu gostaria de ser. Porque isso não acontece. Esse combate, fatalmente nós perderíamos. Mas essa sombra precisa ser conquistada, formando um conjunto de apoio à individuação. O que é conquistar a sombra? É entrar no processo de transformação, onde eu não consigo acabar minha sombra de hoje para amanhã. Certo? Gostaria muito. Gostaria de amanhecer com minha sombra já completamente iluminada e com isso tendo sido trabalhada e não mais imprimindo uma pressão sobre o self, sobre mim mesmo. Eu gostaria muito disso, mas isso não acontece de uma hora para outra. Então nós entramos em um processo em que vamos gradativamente minando a energia dessa sombra. É aos poucos nós vamos consumindo essa sombra, né, através de tudo aquilo que falamos hoje no nosso estudo. Através da análise do nosso ser, através da transcendência, através de analisar o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser. Então, a prece, esses estados de prece, permeia todo esse processo, ou permeiam, desculpa, todo esse processo. Os estados de prece permeiam todo esse processo, nos auxiliando a enxergar a realidade melhor, nos enxergar melhor, compreender o sofrimento, agradecer os objetivos relacionados com os momentos de sofrimento e nos impulsionando nesta evolução espiritual que cabe a todos nós cumprir, porque é uma das fatalidades, ou é a fatalidade a que todos nós estamos sujeitos. Nos tornar espíritos mais elevados, até chegarmos à perfeição relativa. Então, só para nós imprimir na nossa mente, nós vamos repetir esse finalzinho do slide anterior, em que diz: a sombra dificilmente será derrotada, como se estivesse num campo de batalha com o self, mas conquistada por ele,
formando um conjunto de apoio à individuação. Certo? Então, as nossas mazelas, nós vamos trabalhando. Aquilo que nós não gostaríamos de fazer, mas que ainda fazemos, nós vamos trabalhando isso. E conquistando, degrau a degrau, essa sombra, para que um dia nós possamos nos encontrar no estado de individuados, o processo de individuação, quando já não existe mais conteúdos obscuros na nossa mente. Então, a individuação nós podemos entender desta forma: não existindo mais conteúdos escondidos na nossa mente, certo? Na escuridão da nossa mente, que no final é o significado de sombra, né? Aquilo que está oculto, aquilo que não se enxerga. Então, a gente não enxerga essa sombra no final porque nós não queremos enxergar. Isso é um ponto que devemos ter em mente. Então, essa batalha, esse confronto de eu comigo mesmo, dificilmente nós ganhamos, certo? Aquela intenção. Porque quando ela fala assim, a batalha da sombra com o self, é a batalha do indivíduo consigo mesmo. Então, por isso que não dificilmente será derrotado, porque são dois lados do mesmo ser. Qual é mais forte? É complicado de dizermos. Por isso nós vamos minando a energia dessa sombra. Então, individuação é quando não existe mais conteúdos obscuros na nossa mente. Está bem? Então, nós vamos encerrar o nosso estudo aqui hoje. Na semana que vem, nós falaremos sobre noção da realidade, porque estávamos falando agora sobre enxergar melhor a realidade, e aí nós vamos falar sobre a noção da realidade, tratar isso na visão da psicologia junguiana, como Jung apresentou essa questão da realidade, e entendermos também o porquê nós não temos um acesso direto à realidade como gostaríamos ou como pensamos ter. Mas isso é motivo ou é assunto para a semana que vem. Então, vamos fazer a nossa pequena prece de encerramento, elevando nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar essa doutrina. Agradecemos a toda essa espiritualidade bondosa que nos auxilia na nossa caminhada, nos dando forças e nos indicando os caminhos a seguir. Que possamos, Pai, ter ouvidos de ouvir a orientação desses mentores. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Então, muito obrigado a todos vocês. Infelizmente, como nós falamos, não tivemos oportunidade dessa interação ao vivo, mas na semana que vem nós voltamos aqui ao vivo, tá bem? Então desejo a todos um bom descanso, muita paz e nos encontramos na quarta-feira que vem às 20 horas. Muita paz a todos e até a próxima.